O aulão hoje a gente vai falar primeiro de reforma e contra-reforma na minha parte, depois ir para absolutismo com o Rafa. Quais foram os fatores da reforma? Por que aconteceu a reforma? Vamos falar primeiramente que, apesar dela ser um fenômeno religioso, de caráter religioso, ela contribuiu para eclusões de natureza econômica, social e política. Ela não influenciou somente o setor religioso. Primeiro fator, questionamento contra a igreja. Foram aparecendo alguns questionamentos que davam dúvida sobre os elementos básicos da estrutura eclesiástica, da estrutura da igreja. Os estudiosos viam que a igreja não estava seguindo um padrão esperado, assim, digamos assim. E esses movimentos foram reprimidos violentamente pela igreja. 2. Os abusos do clero. A organização da igreja começou a apresentar alguns problemas que vieram a agravar com o tempo, sendo um deles a corrupção por grande parte do clero. No sentido que, o alto clero começou a... Como que eu posso dizer? Acumular capitais em suas mãos, o que era contra toda a ideia, o ideal deles, que é a acumulação de capitais, entre outras coisas. Terceiro, o enfraquecimento da autoridade papal. Com a decadência do feudalismo, que a igreja era fortemente ligada, como a gente viu nas aulas anteriores, afetou o prestígio da igreja, que principalmente o papado, porque no feudalismo a igreja era idealizada, era vangloriada, digamos assim. Então eles tinham um certo nível assim de importância. E com a queda do feudalismo, isso foi se fragmentando e foi se perdendo esse prestígio que eles conseguiram com o feudalismo. Primeiramente, nós vamos ter a Reforma Luterana, foi redigida por Martinho Lutero, que era um monge da ordem dos Agustinos. Ele lecionava teologia na Universidade do Ducado da Saxônia, no Império Romano Germânico. E o começo do problema foi que em 1517, o Papa Leão X autorizou os dominicanos a prover uma grande venda de indulgências na Alemanha. O que seriam as indulgências? Você comprava um papel falando que você já estava salvo, entendeu? Você pagava para ter a sua salvação. O porquê que o Papa fez isso? Ele tinha o objetivo de obter recursos monetários, né, dinheiro, para concluir a construção da Basílica de São Pedro. O Lutero viu esse movimento e criticou duramente, pois se mostrava contrário à doutrina da igreja, que é a acumulação de capitais. E nisso, ele expôs as suas opiniões em 95 teses, as quais foram afixadas na catedral da cidade. Essas teses foram além da crítica da venda de indulgências. Ele cutucou umas partes mais sensíveis, assim, mais delicadas. Essa ação de Lutero acarretou em duas revoltas. A Revolta dos Cavaleiros, que foi de 1522 a 1523. No que consistiu? Membros de uma pequena nobreza alemã, que eram detentores de pequenos feudos que não eram rentáveis, não era lucrativo para eles, e que tinham a guerra como sua principal ocupação, ou seja, eles eram focados em guerra. Eles tentaram se apossar de alguns territórios da igreja, territórios eclesiásticos, mas foram esmagados por uma grande combinação de forças da alta nobreza. A segunda foi a Revolta dos Camponeses, de 1524 a 1525. Foi uma violenta insurreição do campesinato, ou seja, os camponeses se revoltaram contra as condições de exploração e opressão que a aristocracia impunha sobre eles. E esse movimento se direcionou contra as propriedades senhoriais e da igreja. Tinha forte caráter social e pregava o igualitarismo e a comunidade de bens. Todas essas propostas que eles apresentaram faziam parte do ideal anabatista. Essa revolta foi esmagada por uma coligação de senhores e bispos com Carlos V. E Lutero adotou uma posição totalmente conservadora e apoiou essa repressão. Então, Lutero ficou do lado dos senhores,
porque aquilo não fazia parte do ideal que ele quis mostrar, certo? O que era a doutrina luterana? Tem mais, não são só esses 4, mas eu peguei esses 4 como exemplo, mas vamos lá. Primeiro, salvação pela fé. Para Lutero, o homem já é um pecador, ele nasce um pecador. Diz que a salvação da alma não depende do livre-arbítrio, mas da fé que ele deposita na misericórdia divina. Ou seja, você já nasce um pecador e você busca, por sua fé, a salvação divina. Não tem garantias que você vai ser salvo, entendeu? Você tem que acreditar. Reestruturação da igreja. A estrutura da igreja seria reformulada, suprimir a autoridade papal, o colégio de cardeais, do clero regular e do celibato clerical. As comunidades de fiéis seriam dirigidas por pastores, submetidos apenas à autoridade dos bispos. E eles queriam, como está ali, celibato clerical. Você não precisaria abster do casamento, entendeu? Para entrar na igreja, como é na católica padrão. Rejeição de culto aos santos. O fiel deve orar diretamente para Deus e não para santos. Proibição de imagem nos templos. Ela foi estendida a pinturas sob a justificativa de evitar manifestação de idolatria. Então, Lutero pensava que você tinha que ser focado em Deus, não em imagens, não em igrejas, não em cargos da igreja, entendeu? Essa era a ideia de Lutero. Reforma calvinista. Esse carinha aqui do lado é o João Calvino, era um francês, e ele se destacou muito no estudo do direito e da teologia. E esse cara, em 1533, se converteu ao protestantismo, que era ainda a linha de pensamento que tinha Lutero como seu principal líder. Mas Calvino fez a sua doutrina. Ele pegou essa base e montou a dele. Então, o que ele fez? Ele reformulou totalmente. Qual era a ideia de Calvino? Predestinação. Você nascia predestinado a ser salvo ou não. E como você ia ver isso? Segundo riqueza material ou sucesso em seus empreendimentos. Então, se você era bem sucedido na vida, é um grande fator para você ser salvo. Mas não era garantia. Que ele acreditava que muitos ricos eram destinados ao inferno e muitos camponeses eram destinados à salvação. Então, era um grande fator, te ajudava se você fosse bem sucedido, queria dizer que Deus queria que você fosse bem sucedido, blá blá blá, mas não era garantia que você ia para o céu. A doutrina de predestinação ajudou ele a ficar, digamos, famoso e bem aceito pela classe mercantil, porque deu origem a um comportamento de acumulação de capital na Baixa Idade Média. Isso para a classe mercantil era maravilhoso. Além de que o Calvino não aceitava a subordinação da igreja ao Estado. Ele pensava que deveria ser ao contrário. Todos teriam de ser tementes a Deus e não ao Estado. Reforma anglicana. É um pouquinho polêmica. Vamos lá. No início do século XVI, o trono da Inglaterra está ocupado pela dinastia Tudor. Esses soberanos conseguiram inverter a relação entre rei e parlamento. Que antigamente você tinha um rei e um parlamento, e o parlamento segurava um pouco os poderes do rei. Então ele não mandava em tudo sozinho, tinha alguém para segurar. Só que com essa dinastia, o parlamento deixou de controlar os monarcas e passou a ser influenciado. Então começou a ficar os poderes na mão do rei. A Câmara dos Lordes, desabilitada da Guerra das Duas Rosas, debilitada da Guerra das Duas Rosas, e a Câmara dos Comuns mostravam-se insatisfeitos com a família reinante, cuja política econômica favorecia a expansão do comércio. E na prática, os reis Tudors conseguiram implantar um absolutismo de fato, mas não de direito, porque agora não teriam mais um parlamento, não teria mais outro órgão que conseguisse limitar os poderes dos reis dessa dinastia dali para frente. Que agora eles controlavam todo mundo, digamos assim. Rei Henrique
que era para ser o oitavo. Eu esqueci um pauzinho. Rei Henrique VIII. Quando a reforma irrompeu na Alemanha, o rei Henrique posicionou contra Lutero. Ele era contra Lutero. E ele queria desposar, ele queria se casar com uma dama da corte, só que queria um matrimônio sacramentado. Ele queria um casamento católico normal. Ele queria que fosse autorizado pela Igreja Católica. Tudo bonitinho, só que ele já era casado. Então ele não poderia ter um casamento assim. Ele não poderia separar de sua esposa. E, mesmo com os pedidos dele, ele solicitou até ao Papa para que anulasse o casamento com a Catarina de Aragão, para que ele pudesse casar com uma dama da corte, mas esse pedido foi negado. Com isso, o rei obrigou o parlamento a promulgar o ato de supremacia, que reconhecia o soberano, o rei, como cabeça suprema da igreja na Inglaterra. Então, agora ele mandaria como rei e seria o cargo maior da igreja na Inglaterra, que era denominada desde então a Igreja Anglicana. E isso separou a Inglaterra, a Igreja da Inglaterra, da Igreja Católica Romana. Depois disso, o rei Henrique VIII passou a acumular poderes temporal e espiritual. Isso fortaleceu mais ainda a sua autoridade, porque agora ele não seria somente o rei, ele seria a autoridade maior da igreja. Com isso, ele pôde anular seu casamento com Catarina e conseguiu casar-se sucessivamente 5 vezes. E ainda mandou decapitar, por meio de julgamentos, 2 esposas dele. Esse cara era um pouquinho perturbado. Buscando uma justificativa religiosa para que ele rompesse com a Igreja Católica, ele fez o parlamento promulgar a Lei dos 6 Artigos. Estabeleceu algumas diferenças muito superficiais em relação ao catolicismo. As propriedades eclesiásticas na Inglaterra foram confiscadas, os territórios da Igreja Católica foram confiscadas pelo Estado, sendo elas incorporadas aos bens da coroa ou passada para a parte do patrimônio da nova Igreja Anglicana. Qual que era a doutrina anglicana? No início, a reforma anglicana não partiu de uma ideia de dúvidas teológicas, mas sim por objetivos pessoais do rei e político. A religião anglicana foi a combinação da doutrina calvinista com os rituais católicos. Então, junta os rituais que a gente já conhece do catolicismo com os ideais calvinistas. Na parte de organização de hierarquia da igreja, ele manteve padres, bispos, arcebispos, suprimindo, porém, o voto de celibato, que era o voto dos padres ou das pessoas da igreja permanecerem castos. E assim, a máxima autoridade seria o arcebispo Canterbury, mas esse seria subordinado ao monarca reinante. Ou seja, eles teriam um arcebispo que mandaria em tudo, mas quem manda nesse arcebispo é o rei. E a Câmara dos Lordes agora seria munida de bispos e arcebispos que participariam do governo do país. Qual que foi a reação católica? Desde o começo a reforma tendeu a se expandir, fosse por Lutero ou pela atuação de outros reformadores, como líderes anabatistas na Alemanha e Calvino na Suíça. E no começo os papas, surpreendidos por essa disseminação rápida do anticatolicismo, eles se limitaram a expedir sentenças de excomunhão, ou seja, expulsar ele do catolicismo, expulsar a pessoa. Mas eles não prestaram atenção que essa atitude ia ser ineficaz, porque a primeira manifestação dos protestantes seria exatamente rejeitar a autoridade papal. Então foi ineficaz, foi uma ação que não causou nenhum efeito neles. Essa ineficácia na contenção, essas ações da Igreja Católica não conseguiram conter toda esse avanço do protestantismo, induziu o Papa Paulo III a adotar medidas efetivas, dando início à Contra-Reforma. Entre as providências tomadas por ele, 2 ganharam destaque.
Uma foi a Companhia de Jesus, que a gente já viu em Brasil Colônia, a gente explicou um pouquinho sobre eles. Foi criado por Inácio de Loyola, que era antigamente um militar espanhol de origem nobre, que após ter sido ferido em combate, dedicou-se à igreja. E ele ficou insatisfeito com essa passividade do clero perante a reforma, então criou sua própria linha, digamos assim, que foi a Companhia de Jesus, tendo seus membros conhecidos como jesuítas ou inacianos. Os membros da companhia tinham estreito contato com os fiéis, tendo por isso qualificados como padres. E o Inácio, ele organizou essa companhia em modos militares, seguindo o princípio rigoroso de hierarquia, disciplina e obediência. Em segundo, a reorganização da Inquisição. Em 1542, Paulo III criou a Congregação de Santo Ofício, que tinha como objetivo dar uma nova estrutura à Inquisição, para que desse mais eficiência no combate ao protestantismo. Era sediada em Roma e era formada por sete cardeais que eram subordinados diretamente ao sumo pontífice. Qual que era a finalidade da congregação? Era centralizar os diversos tribunais inquisitoriais para terem uma centralidade de ação e atuar como última instância nos processos de heresia. Então, isso era como se fosse a central e os tribunais inquisitoriais fossem tipo umas... como que eu posso falar? Franquias. Então, esse comando central tinha que manter um padrão para todas, certo? Mas os resultados foram além do esperado, pois a Congregação do Ofício permaneceu praticamente na Itália, por duas razões. Falta de apoio do braço secular, que a atividade repressiva do Santo Ofício necessitava do apoio secular das autoridades legais, a qual cabia apenas físicas impostas aos reis. As autoridades legais seriam os reis de tal território. Então, os outros reis precisavam aceitar tais condições. Não foi aceito. Autonomia do Santo Ofício na Península Ibérica. Na Península Ibérica, a Inquisição não estava subordinada a essa congregação do Santo Ofício, mas era diretamente a coroa, que fazia dela uma extensão de poder político e não um órgão propriamente dito da igreja. Então era mais uma manobra política, essa parte. Aqui é um exemplo do tribunal inquisitorial. Os cardeais, a pessoa sendo julgada e a plateia, digamos assim, o pessoal assistindo. Bom, com isso veio a Reforma Católica. Paulo, pressionado por toda a gravidade da situação, decidiu convocar uma assembleia. Foi então a origem do Concílio de Trento, que foi de 1545 a 63. O local da reunião destinava-se a assegurar a sólida maioria dos participantes italianos, favorecendo a supremacia do Papa na igreja. Então, eles buscavam organizar essas reuniões do Concílio de Trento em locais que favoreciam os italianos, para que o Papa fosse favorecido nesse meio. Foi aberto em 45, como eu já tinha falado, e foi somente encerrado pelo Papa Pio IV 18 anos depois, tendo duas interrupções, de 48 a 51 e 52 a 63, que foram provocadas por diversos motivos. Bom, o trabalho dos representantes do Concílio de Trento foi importante para a Igreja Católica, tanto do plano doutrinário como organizacional, tanto como proteger os moldes, os ideais da Igreja Católica, como organizacional, que é a hierarquia dentro da Igreja. Essas duas características fez com que o Concílio de Trento fosse um dos mais significativos da Igreja, da história da Igreja. Comparava até com o Concílio de Nicéia, de 325, e o Vaticano II,
em 1962 até 65. Esse concílio, o Concílio de Trento, pode ser classificado em dois grupos. As decisões doutrinárias, direcionadas contra o protestantismo, pertencentes à Contra-Reforma, enquanto as medidas reorganizacionais, as medidas de reorganização e moralidade do clero, constituem a Reforma Católica. Então, nesse concílio seriam decididos dois ideais por dois grupos. Os que comandariam a Contra-Reforma, que é contra o protestantismo, e outra para reformular a Igreja Católica. Bom, entre várias decisões do Concílio de Trento relacionadas à Reforma Católica, podemos citar algumas aqui. O limite de idade para padres e bispos foram fixadas de mínimo 21 para sacerdotes e 35 para bispos. Os seminários, porque, vamos lá, a ordenação de um sacerdote, de um padre, poderia ser feita sem qualquer preparação. E isso dava acarretava dois problemas. A falta de vocação, ou seja, a pessoa não nasceu para aquilo, não iria levar aquilo de coração. E o despreparo teológico. E ambos eram perceptíveis pelos fiéis. Isso dava uma visão ruim da igreja. Então, para que minimizassem esses problemas, foram organizados seminários, que eram destinados a formar os futuros sacerdotes e determinar a sua real vocação. Então, não seria em qualquer lugar que seriam formados, digamos assim, os sacerdotes. E agora eles teriam um seminário, um local exato, digamos um curso, para formar os sacerdotes de maneira correta. 3. O celibato clerical. Apesar das pressões para que os padres pudessem casar, sob a alegação de não se tratar de uma questão teológica, não está escrito na Bíblia que o padre não pode casar, o Concílio de Trento manteve o celibato clerical. Ele manteve o celibato clerical. 4. A acumulação de cargos eclesiásticos. Foi proibido para qualquer membro do clero o rendimento pela ocupação simultânea de 2 ou mais cargos. Como assim? Como que é essa ideia? Tipo, o cara é bispo num lugar e acumula outro cargo na igreja e nisso isso rentabiliza para ele mais do que seria, entendeu? Daria mais vantagem para ele. E eles colocaram essa cláusula, essa decisão, eles tomaram essa decisão porque anteriormente, como eu falei, havia muita corrupção no alto clero e no baixo clero, que foi a prática de enriquecimento, né, que ia totalmente contra os ideais deles. Indulgências. Foi reprimida a venda, ou seja, agora você não venderia a indulgência, mas a igreja continuaria a concedê-las, mas pela prática de certos atos de devoção do fiel. Concluindo tudo, pegando todo esse contexto, o que mudou? No plano cultural, a difusão da Bíblia fez com que a alfabetização progredisse enormemente nas áreas alcançadas pela reforma. Então, onde houve reforma, aumentou o processo de alfabetização. Mas, por outro lado, aumentou o acirramento da religiosidade e inviabilizou o renascimento. Porcercou o individualismo e o racionalismo inerentes àquele movimento. Então, deu uma atrasadinha. No plano político, o embate de reforma contra a reforma aguçou as tensões religiosas, dando origem a grandes conflitos prolongados até o século XVII. Como exemplos que podemos citar a Guerra de Religião na França, de 62 a 98, a Revolução Puritana na Inglaterra, de 42 a 60, e a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 48, que devastou grande parte da Europa. E aqui tem um mapinha mostrando as regiões de influência de cada parte.
domínio católico, a mais clarinha. Luterano, esse que parece mais um cor de mostarda escura. Calvinista, amarelinho. Anglicano, presbiteriano, focos calvinistas, um vermelho mais escuro. Legiões recuperadas pelos católicos. Regiões que eles conseguiram recuperar da reforma.